O encontro do BRICS terminou no Rio e o destaque foi Donald Trump. O presidente americano, que sequer faz parte do grupo, botou para funcionar sua metralhadora giratória de postagens, colocando como um dos alvos exatamente o BRICS. O bloco bem que tentou tratar de temas relevantes neste momento, como meio ambiente e financiamento climático, as novas tecnologias e tentativas de regulação. Mas Trump deixou claro que vê os acordos que o BRICS pode vir a promover como anti-americanos. E aí lançou a ameaça de sobretaxar quem se alinhar com o bloco. Começamos então com a reportagem de Kleber Rodrigues. A agenda de hoje do BRICS teve um peso de fora. Uma nova ameaça do presidente americano Donald Trump. Na rede social Truth Social, ele afirmou que qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS vai pagar por uma tarifa adicional de 10%. Segundo ele, não haverá exceções a esta decisão. E o assunto não foi deixado de lado pelo governo brasileiro. Em entrevista exclusiva à CNN, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou que aplicar uma nova tarifa contra o Brasil seria um tiro no pé dos próprios norte-americanos. A frase que me veio à cabeça foi americana: Who's afraid of the big bad wolf? Eu acho que nós não fizemos nada contra os Estados Unidos, nós achamos os Estados Unidos um grande parceiro. Se você for jogar sempre na base de ameaça da tarifa, você vai acabar desgastando a si próprio, porque os outros países vão procurar alternativas, vão negociar entre si. O Ministério das Relações Exteriores da China também se posicionou contra a ameaça. Em coletiva, uma porta-voz da pasta afirmou que o país se opõe ao uso das tarifas como ferramenta de coerção. Apesar da repercussão internacional, essa nova ameaça de Trump ficou longe de ser protagonista das reuniões do BRICS. Durante a última fala oficial da agenda no Rio de Janeiro, o presidente Lula destacou que o assunto sequer foi mencionado entre as autoridades. Acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. E não faltaram assuntos aqui nessas mesas de discussões. As autoridades debateram o negacionismo, o unilateralismo, as mudanças climáticas pelo mundo e o desenvolvimento de novas tecnologias. E a conexão de tudo isso passa por um desejo antigo, mas ainda polêmico e muito discutido: a promoção de uma moeda alternativa ao dólar para alavancar as negociações comerciais do BRICS. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Em uma das declarações divulgadas hoje, o grupo reafirma o compromisso para atender às necessidades dos países em desenvolvimento. E destaca que reformas são essenciais para atenuar limitações de espaço fiscal doméstico, que são agravadas por desafios múltiplos, como volatilidade econômica externa e limitações estruturais do sistema financeiro. Mas enquanto as pautas econômicas parecem ter soluções mais sólidas à vista, os conflitos internacionais seguem com impasses históricos. O presidente Lula afirmou hoje que no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, não existe uma instituição capaz de sentar à mesa e fazer uma proposta. Segundo o chefe do executivo, tanto Putin quanto Zelensky já sabem o que vai acontecer. Diante deste cenário, Lula fez uma crítica dura à Organização das Nações Unidas. Segundo ele, a ONU perdeu a credibilidade para negociar os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Vamos ser francos. O que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. E cadê a instituição multilateral para colocar um fim nisso? Não existe. A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque ela está envolvida nisso. Entre críticas a instituições internacionais e declarações multidisciplinares, o BRICS termina com mais promessas
e pendências climáticas, econômicas e diplomáticas. O nosso diretor de jornalismo, Daniel Ritter, está lá no Rio de Janeiro ainda e é com ele que a gente conversa ao vivo. Daniel, boa noite. O presidente Trump nem participa do BRICS, mas a gente viu como ele garantiu um destaque nesse último dia da cúpula. Daí a nossa primeira pergunta é exatamente essa. Daniel, como é que foi o sentimento aí no Rio, aí no Museu de Arte Moderna, que sediou esse BRICS hoje? Foi de vitória ou foi de uma certa preocupação com tudo que o Trump provocou aí? Boa noite. Foi o assunto do dia, Márcio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Se a gente recapitular um pouquinho a história desta cúpula do BRICS, na sexta-feira, sábado de manhã, a gente ainda tinha um impasse muito grande provocado pelo Irã em torno de alguns pontos da declaração final, outros pequenos impasses ali provocados por Etiópia e Egito, mas esses impasses foram solucionados ainda no sábado, a ponto de a declaração final da cúpula ter sido anunciada com uma certa antecipação. Ontem, domingo, logo depois do almoço, e o clima já era de bastante tranquilidade. Quase que não havia nada de relevante a ser anunciado, declarações paralelas. E aí, quando saem essas postagens de Donald Trump, o clima muda completamente aqui no Rio de Janeiro, na cúpula do BRICS, porque passa-se a falar somente disso na manhã. Os líderes, os negociadores podem não ter entrado em detalhes disso, se aprofundado nisso ali a portas fechadas, mas foi o grande assunto ali entre autoridades que circulavam, todo mundo estava tentando entender e já logo de manhã China, África do Sul, Malásia saíram dando respostas. Nessa entrevista logo cedo que Celso Amorim nos deu à CNN, ele trata a ameaça de Trump um pouco como bravata e pergunta numa tradução ali, porque ele recorreu à expressão em inglês: quem tem medo do lobo mau? Como que dizendo, olha, a ameaça late, late e não morde. O fato, Márcio, é que isso tudo que aconteceu tende a recalibrar um pouco as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Nas últimas semanas, o que a gente estava vendo? O Brasil um pouco que andando pela sombra, quase que se deitando no chão e se fazendo de morto para ser esquecido pelos Estados Unidos, porque afinal, aquela sobretaxa, a tarifa adicional anunciada por Donald Trump a quase todos os países do mundo, atingiu o Brasil de uma forma menos dolorosa, 10%. É ruim, mas outros países tiveram uma tarifa muito maior. Então, qual que vinha sendo a estratégia do Brasil? Não fazer grandes concessões comerciais. Você pega países como Suíça, Índia, Japão, China, estavam fazendo grandes concessões comerciais para garantir o quê? Uma tarifa de 10%. Eles tinham uma tarifa maior contra si, estavam querendo os 10%, que era a tarifa que já era garantida ao Brasil. Ruim, mas menos mal. O Brasil só queria ser esquecido nisso tudo. O saldo do dia, com uma entrevista de Celso Amorim nesse tom, com uma resposta muito dura de Luiz Inácio Lula da Silva, é que o Brasil e o BRICS entram definitivamente no radar de Donald Trump. O pessoal do Itamaraty, do governo brasileiro, do Ministério do Desenvolvimento diz, olha, Trump é imprevisível de qualquer forma, então a gente não precisava ficar quietinho ou desagradar, tanto faz. Mas o fato, na minha consideração pelo menos, é que o Brasil acaba se expondo demais, cutuca ali a onça com a vara curta, não sei. Vamos ter que medir o tamanho exatamente ali para saber quais as consequências, mas a estratégia cai um pouco por água abaixo. Mas só para ficar claro, Daniel, qual é a pauta anti-americana? Claro, a questão do dólar ser usado, não ser usado, ser substituído, como há muito tempo se fala já, por China, por Brasil principalmente, nas relações comerciais, a moeda americana ser substituída. Essa é a pauta mais forte anti-americana? Ou tem alguma coisa mais intensa que tenha provocado Trump? Tem mais também, Márcio. Me parece bastante improvável que qualquer pessoa na Casa Branca ou no Departamento de Estado tenha se dignado a ler 38 páginas de declaração, 126 parágrafos do comunicado que saiu ontem do BRICS. Não me parece que isso tenha chegado a Donald Trump. Mas o que fica das grandes manchetes aqui do Rio de Janeiro do BRICS é uma condenação aos ataques militares, obviamente conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos, às instalações nucleares
mensagens do Irã são mensagens expressando sérias preocupações contra medidas protecionistas, era uma óbvia referência aos Estados Unidos. Um chamamento ali, quase que uma cotovelada ali dizendo, olha, quando se fala em governança de inteligência artificial e de regulação de Big Techs, nós queremos participar. O Sul global, essa é a linguagem utilizada na declaração. Então são pautas que acabam sendo percebidas em Washington, e eu nem entro em juízo de valor, mas acabam sendo percebidas por esta administração americana como pautas anti-ocidentais, como pautas que antagonizam pelo menos com o governo americano. Então, a diplomacia brasileira se esmera muito em explicar, em dizer que o BRICS não é um bloco anti-americano, não é um bloco anti-ocidental. Hoje vários países usaram esses termos para dizer ninguém está aqui com alinhamento ideológico ou anti-americano. Isso foram palavras usadas, por exemplo, por África do Sul e por Malásia, que é um país parceiro dos BRICS, nem é um país membro. Mas, obviamente, quando o presidente americano ou pessoas próximas veem as grandes manchetes do BRICS falando sobre inteligência artificial, Big Techs, condenação a ataques contra o Irã, é óbvio que pode se sentir ali com artilharia voltada para a Casa Branca, partindo de um bloco, digamos, na percepção deles, anti-ocidental. Muito obrigado, Daniel Hittner, que falou com a gente direto do Rio de Janeiro.